Ok. Estamos novamente a gravar, estamos novamente em ação. Já estamos 25, estamos cá todos, vamos ao trabalho. Ora bem, o João perguntava se a diferença entre o N mais 1 e o índice N é maior que zero, podemos dizer que a sucessão é crescente. Sim, podemos dizer. Se é maior do que zero, podemos dizer que é crescente, podemos até dizer que é estritamente crescente. Se a diferença é maior que zero. Neste caso do exercício 6, esta resolução que fizemos aqui, como é uma sucessão de termos positivos e também já tínhamos falado, fizemos, em vez de fazer a diferença, fizemos o quociente. Neste caso do quociente, o que nos interessa é ver se o quociente é ou não é maior do que 1. Reparem, quando uma fração é maior que 1 é quando o numerador é maior do que o denominador, que é o que nos interessa. Neste caso, peço desculpa porque acho que não estão... Estão a ver a resolução do exercício 6, certo? Ora, muito bem. Ok. Portanto, alguma dúvida queiram pôr sobre o exercício? Não esqueçam que se quiserem falar com a vossa voz, de viva voz, podem falar. Se quiserem escrever também podem, não há problema nenhum. Alguma dúvida sobre isto? Entretanto, antes de passarmos ao próximo exercício, queria-vos lembrar que na próxima quinta-feira temos o nosso querido mini-teste, não é verdade? Portanto, apesar de estarmos à distância, vamos fazer tal e qual como se estivéssemos na aula fisicamente, não é? Vamos fazer o mini-teste. Entretanto, temos uma dúvida da Bárbara que pergunta se fizéssemos pelo método da diferença, a fração que obtemos no final seria exatamente a mesma? Não seria a mesma. Não seria a mesma. Podemos fazer num instantinho, fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Então. Deixem-me cá só aproveitar aqui para pouparmos tempo. Bom dia, estou a ouvir alguém falar. Eu estou a ouvir um cãozinho. O cão é que não temos simpatia, mas vejam lá. Portanto, desculpem. Isto não é código Python, não é? Eu tenho que mudar aqui a célula para Markdown. Okay. Portanto, se nós fizermos esta diferença, é claro que não vai dar o mesmo resultado que este quociente, mas a interpretação que nós damos também não é a mesma, não é? Reparem, no primeiro caso nós estamos a comparar, nós estamos em qualquer caso, estamos a comparar o índice N mais 1 com o índice N. O que é que nós fazemos? Se tivermos um número maior em cima e um número menor em baixo, a fração é maior que 1. Se tivermos, por exemplo, 7 a dividir por 6, a fração é maior que 1 porque o numerador é maior que o denominador. Portanto, este resultado aqui diz-nos, bom, o numerador é maior que o denominador. Se eu fizer a diferença de dois números, então, quando dá positivo, quer dizer que este número é maior que aquele. Quando dá negativo, quer dizer que este número é menor. O primeiro número é menor que o segundo. Está bem, Inês? O João escreveu 34 sobre 130. Eu não sei qual era... Okay. Portanto, está bem. Okay. Sim, no caso da diferença, nós vemos positivo ou negativo. O João substituiu com N igual a 1 e nesse caso é que lhe dava 34 sobre 130. Atenção que não basta nós vermos quando N igual a 1 se aquela diferença ou o quociente dá maior que 1 ou não. Porque pode acontecer que dê maior que 1 quando N igual a 1, mas depois quando N igual a 2 já não dá. Portanto, aqui nós conseguimos ver que isto é maior do que 1 sempre. Porquê? Porque isto o número que está em cima é igual ao que está em baixo mais 14. Não é? Portanto,
o numerador é sempre o denominador mais 14, portanto aquela fração é sempre maior que 1. Substituindo só com n igual a 1, podia dar uma expressão qualquer aqui que funcionava no n igual a 1 e podia não funcionar para outros valores. Ok? Ora, estava a relembrar que o mini-teste vai funcionar, vamos fazer na próxima aula, portanto, entretanto, o mini-teste vai ser sobre esta matéria das sucessões. Entretanto, todas as dúvidas que haja, vocês são livres de usar a página da disciplina que tem o fórum para porem as questões, são livres de mandar e-mail para mim, da maneira que vocês quiserem. Usar o fórum da página tem uma vantagem, é que as vossas dúvidas automaticamente são lidas e partilhadas com os colegas e os próprios colegas também podem responder e podem, portanto, as vossas dúvidas mais facilmente ajudarem os colegas. Mas se quiserem enviar mail diretamente para mim, também são livres de fazer. Ora bem, então vamos ver o exercício número 7. O exercício número 7, cujo objetivo, ao fim e ao cabo, é verificar uma coisa que até foi mencionada na aula teórica, mas já foi há algum tempo atrás, e podemos aproveitar para recordar. A questão é, qual é o limite de uma coisa elevada a n? Por exemplo, qual é o limite de 2 elevado a n? Ora bem... Carolina disse-me, entretanto, que tinha uma dúvida noutro exercício. Bom, a pergunta que eu fiz, qual é o limite de 2 elevado a n, várias pessoas responderam mais infinito, e muito bem. Carolina, qual era a dúvida e qual era o exercício? A e C. Ok, lá, vamos já ao exercício 11. Ora, deixem-me cá só ver, por acaso eu não tinha aqui uma folhinha destas pronta com o exercício 11, mas vamos fazê-la. Vamos fazer. Ora bem, o exercício 11, só um momentinho que eu vou ver onde é que ele está. Ok, teorema das sucessões enquadradas. Vamos então, já que foi posta a dúvida, vamos falar sobre o exercício 11, falar sobre o teorema das sucessões enquadradas. Vamos fazer aqui uma coisa nova. Vamos chamar de exercício 11. Ora bem, o que é que diz o teorema das sucessões enquadradas? Bom, se nós tivermos 3 sucessões, da seguinte situação, já vão ver o que isto estou a dizer. Já agora, esta notação matemática que eu estou a escrever, que depois aparece tudo bonitinho, é a notação do LaTeX, que é a ferramenta que os matemáticos usam. E, por acaso, portanto, a situação é esta. Temos 3 sucessões e temos AN not igual a BN not igual a CN. Bom, e além disso, se nós tivermos que o limite da AN é igual ao limite do CN igual a um certo limite, um certo valor L. Então, vamos lá analisar esta situação. O que nós temos é 3 sucessões. E vamos supor que a gente sabe o limite da sucessão mais pequena, sabe o limite da sucessão maior e por acaso são iguais. Bom, então, o que é que apetece dizer? Bom, reparem, o A está, por exemplo, a sucessão dos A está a tender para 5. A sucessão dos C está também a tender para 5. O que é que acontece aos Bs? Pois, diz o Rui muito bem. Bom, tende para 5 também. Ou seja, se o A e se os A's e os C's tendem para o mesmo L, o B também vai tender para o mesmo L. Isso é o que diz o teorema das sucessões enquadradas e realmente é verdade. Então o limite dos B's é igual a L.
Então temos aqui o teorema das soluções enquadradas aqui escrito à nossa frente. Ora bem, então como é que nós usamos isto? Nós usamos isto para calcular alguns limites. No fundo, o que nos dão, o que nos aparece como um limite que nós temos que calcular vai ser o B, e o que nós vamos fazer é vamos arranjar um A e um C para fazer aquilo funcionar. No caso da linha A, o exercício pergunta o seguinte limite. Limite de fração. Entretanto, pelo caminho... desculpem lá que eu enganei-me a escrever. A fração em cima temos 2n mais menos 1 elevado a n, e o denominador é n. Vamos chamar a isto, para nos ajudar a refletir, digamos, este é o nosso B, neste caso. Portanto, olhando para o que diz o teorema das soluções enquadradas, nós temos um certo B que não sabemos, ou que não é fácil de fazer contas, porque, por exemplo, tem ali um menos 1 levantado a n, que é uma chatice. E o que é que nós tentamos fazer? Tentamos encontrar um A mais pequeno, um B, um C maior, que tendam para o mesmo limite, para depois podemos dizer, então aquele B, já sabemos qual é o limite. O teorema das soluções enquadradas diz-nos qual é. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos procurar uma coisa que seja menor ou igual a isto. Porquê é que este B não é assim muito prático para fazer contas? Por causa daquele menos 1 levantado a n, claro, que está ali a chatear, não é? Então o que é que a gente faz? Bom, o que é o menos 1 levantado a n? Bom, umas vezes é menos 1, outras vezes é 1. Bom, então o mais pequeno que aquilo pode ser é menos 1, e o maior que aquilo pode ser é 1. Então o que é que eu posso dizer? Bom, então vou chamar a n, vou chamar a n, ok. Bom, vou fazer uma fração. Em cima, em vez de ter 2 mais menos 1 levantado a n, ou melhor, 2n mais menos 1 levantado a n, se eu quero que seja mais pequeno, e aquele menos 1 levantado a n pode ser menos 1 ou então 1, certeza que o mais pequeno pode ser é menos 1. Ou seja, se eu chamar a n igual a isto, o que é que acontece? Isto que aqui está, às vezes é igual, porque isto às vezes é menos 1, outras vezes é menor, ou seja, este AN é menor ou é igual àquele BN. Perdão, o BN é a sucessão, não é? Então lá, para sermos corretos, não é? BN não é o limite, é a sucessão. Portanto, eu quero saber o limite deste BN e vou arranjar um AN mais pequeno e um CN maior. Está-se mesmo a ver qual é que é o CN, não é verdade, meus caros? Se o AN é 2N menos 1, vamos chamar CN a quem? Exatamente. Vai ser 2N mais 1. Em cima. 2N mais 1 dividido por N. Okay. E agora estão a ver como é que o teorema das soluções enquadradas funciona. Porquê? O limite do AN é... Pois, diz o Vasco muito bem, é 2, diz o Rui é 2, diz o Elias é 2. O limite do CN também é 2. E, portanto, o BN que está ali entaladinho entre o AN e o CN não tem outra hipótese senão tender para 2. Portanto, AN não é igual a BN, não é igual a CN. Desculpa. Isto às vezes acontece, porque quando ali diz code é para ser código em Python e não é Python que estamos a escrever. É Markdown, já agora, para as pessoas que são de LTI, se calhar isto faz algum sentido. Portanto, estamos aqui a usar tecnologias web, Ajax e coisas assim de género para as pessoas que sabem que isso é. E ainda bem, não é? Ainda bem que nós temos estas coisas. Ora bem, portanto, por outro lado, o limite do AN é 2, o limite do CN é 2 e, portanto, o limite do BN é 2. Tá bem? Foi a Carolina que tinha posto a dúvida, não é? Está claro, Carolina? Ok, bem. Era também a linha C, não é? A linha C é um bocadinho mais complicada, por isso vamos ver se a gente percebe. Agora, deem-me só um segundo, porque para ser mais rápido de escrever, eu vou buscar aqui
o original da linha C, porque a fórmula é um bocadinho mais extensa. Okay. Okay. Na linha C pede-se para calcular este limite que está aqui. Ora bem, este aqui é bom até que façamos porque é um bocadinho mais difícil, tem mais algumas coisas para nós refletirmos e, portanto, vem a propósito. Ora bem, o que nós queremos na mesma é sempre a mesma coisa, é arranjar uma coisa que seja um bocadinho mais pequena, uma coisa que seja um bocadinho maior. Mas, além disso, também queremos que seja uma coisa mais fácil de fazer as contas. Reparem, esta soma que está aqui dentro deste parênteses, isto é uma chatice. Porquê? É uma soma com muitas parcelas e não dá para a gente simplificar esta soma. Porquê? Porque os denominadores destas frações são todos diferentes. A primeira coisa que é útil nós repararmos é quantas parcelas estão ali dentro daquele parênteses? Ou seja, o que é que se esconde ali naqueles nhanhanhãs que estão ali no meio? Ora, e nós olhamos e assim, isto começa em n ao quadrado mais 1 e depois supõe-se que é mais 2, mais 3, até mais n. Quantas parcelas são? Ora, disse o Elias muito bem n, disse o Vasco n, disse o Tiago n, disse a Inês n. Ok, muito bem. Muito bem. Então temos uma soma com n parcelas, mas infelizmente não dá para simplificar aquela expressão tal e qual como está, porque as parcelas não são fáceis de somar, são frações, para somar frações a gente quer todas com o mesmo denominador, são todos diferentes, então isto dá uma conta que nunca mais acabava. O que é que a gente vai fazer? Vamos tentar arranjar uma coisa um bocadinho maior, uma coisa um bocadinho menor. Eu vou pegar aqui nesta coisa, vou pôr aqui numa célula à parte, deixar isto ali à vista. Ora bem, o que nós queremos é arranjar uma coisa um bocadinho maior. Como é que nós podemos tornar uma fração maior? Há duas maneiras de tornar uma fração maior. É aumentar o numerador, mas isso não vai ajudar particularmente. Qual é a outra? O último termo vezes n. Ora, a Inês diz o último termo vezes n. Ok, vamos lá ver se eu entendi a ideia. Portanto, nós tínhamos uma coisa maior. Ora, portanto, vamos lá ver. Nós tínhamos isto. Peço desculpa, mais uma vez. Ups. Está alguém aqui a escrever aqui em cima do meu ecrã? Aconteceu alguma coisa? Ou fui eu? Não, ninguém está. Fui eu. Peço desculpa. Ora bem, então nós temos isto aqui e o que nós queremos é arranjar uma coisa que seja um bocadinho maior, não é? Pôr aqui alguma coisa deste lado e também pôr alguma coisa aqui deste lado. Temos de arranjar alguma coisa para pôr aqui, mais pequeno, alguma coisa um bocadinho maior, de maneira que possamos aplicar o teorema das seções enquadradas. Ora bem, a Inês disse o primeiro termo vezes n. Okay. Ou seja, pôr aqui uma coisa maior será o primeiro termo vezes n. n vezes o primeiro termo, que é a fração com n e n ao quadrado mais 1. Peço desculpa, que não ia escrever. É isto, Inês? N sobre n ao quadrado mais 1 vezes n. Ok, é isso, não é? Bom, e porquê?
Bom, e porquê? Vamos tentar explicar porquê. O que é que acontece? Acontece que, como eu estava a dizer há bocadinho, para aumentarmos as frações, nós podemos aumentar o numerador, o que neste caso não ajuda, ou então diminuir o denominador. Ou seja, se eu, em vez de ter n ao quadrado mais 1, n ao quadrado mais 2, n ao quadrado mais 3, por aí fora, se eu for aqui a estas frações e substituir onde estava n ao quadrado mais 2, põe n ao quadrado mais 1, onde estava n ao quadrado mais 3, põe n ao quadrado mais 1 e assim sucessivamente, puser n ao quadrado mais 1 nestas parcelas todas, vai dar precisamente n vezes n sobre n ao quadrado mais 1 e o resultado vai ser maior do que o que estava dentro do parênteses, porque eu baixei os denominadores e fiquei com frações maiores. Por outro lado, se eu fizer a mesma coisa, mas em vez de baixar os denominadores, passar este que está aqui primeiro para n ao quadrado mais n e o outro a seguir para n ao quadrado mais n e assim sucessivamente, e puser n ao quadrado mais n em todos, eu baixei as frações. Aumentei o denominador, baixei as frações. Ou seja, posso pôr aqui deste lado n vezes a fração com n e n ao quadrado mais n. Ok? Eu penso que era isso que a Inês estava a sugerir, e bem, porque agora o que é que nos acontece? Esta expressão que está aqui deste lado, nós podemos simplesmente escrever isto como n ao quadrado sobre n ao quadrado mais n, e sabemos calcular este limite. A expressão do lado direito nós podemos escrever n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1, e podemos calcular este limite também. E ambos dão... O Rui diz que ambos dão 1, exatamente. Muito bem. E a Gabriela, e a Maria, e o André, e a Inês, e a Tatiana, toda a gente diz que dão. Okay? Conclusão da história. Como ambos os limites dão 1, então o limite que está no meio também dá 1. E cá aplicamos nós, mais uma vez, o teorema das sucessões enquadradas para resolver este exercício. Ok. Está bem? Perguntas, dúvidas, angústias? Pronunciem-se. Avançamos para outro? Alguma questão ainda antes de avançarmos? Ora bem. Então, se calhar agora vamos avançar para coisas mais simples. Ora, a Tatiana pergunta, esta seria a única resposta possível? Bom, a resposta possível em termos do limite, claro que é 1, porque o limite é igual a 1, não pode ser outra coisa. Agora, será que nós poderíamos ter, como é que n vezes n sobre n ao quadrado mais n dá 1? Ok, então vamos lá ver. Portanto, vamos lá escrever isto. Portanto, o limite de fração, o que é que fica? N vezes n, n ao quadrado. Dividir por n ao quadrado mais n. Oi? Desculpa, esqueço-me sempre de mudar isto. Ok, é este limite. O que é que nós fazemos? Bom, nós olhamos por um lado, antes de mais, a olho. O que é que a gente faz a olho? Em cima temos n ao quadrado, em baixo temos n ao quadrado. O que é o n? O n é mais pequeno que o n ao quadrado. Quando o n é muito grande, o n ao quadrado vai ser ainda muito maior. Portanto, a olho nós dizemos assim, bom, n ao quadrado em cima, n ao quadrado em baixo vai dar 1. Fazendo as contas, o que é que a gente faz? Bom, vamos pôr em evidência o nosso n ao quadrado. Então fica o quê? Uma fração, em cima fica n ao quadrado, a multiplicar por quem? Bom, por 1, não é? Só lá estava n ao quadrado. Em baixo fica n ao quadrado, a multiplicar por quem? Por 1 mais 1 sobre n. Falta-me pôr parênteses, ok? Está bem? E agora, o que é que fazemos a seguir? Tiago, o que é que fazemos a seguir? Pegamos no n ao quadrado, o que é que fazemos? Cortar, exatamente, Tiago. Cortamos. E, portanto, vai ficar o limite de, em cima só 1 e em baixo 1 mais 1 sobre n. Desculpa. Aqui.
Tá bem? E então agora dá o limite, o numerador tende para 1, o denominador tende para 1, 1 sobre 1 é 1. Ok? Aí neste período, entretanto, paríamos fazer o exercício 8. Ok? Vamos fazer o exercício 8. Temos aqui vários limites. Surgiram uma ou duas alíneas, temos alguns minutos ainda. Surgiram algumas alíneas que vocês prefiram fazer e eu tentarei fazer dentro do possível. Por mim, da minha parte, se demorarmos um bocadinho mais, não há problema, vocês têm, cada um tem a sua vida, portanto. Ora, I, J e D são os pedidos, os primeiros pedidos que chegaram, portanto, então vamos lá ver. Ora bem, comecemos pelo D, que é o mais fácil. Bom, a linha D, ora, em cima temos 4 mais 5 elevado a menos n. Qual é o limite de 5 elevado a menos n? Se calhar ajuda, nós escrevemos 5 elevado a menos n de outra maneira. 5 elevado a menos n é o mesmo que 1 sobre 5 elevado a n, que é o mesmo que 1 quinto elevado a n. O limite de 1 quinto elevado a n, quanto é que é? Pois diz o Rui muito bem, 0, não é? Então, o numerador desta fração da linha D tende para 4 mais 0, 4. Bom, se o numerador tende para 4, não há aqui interminação nenhuma, não é 0 sobre 0, não é infinito sobre infinito. O numerador tende para 4. E o denominador, o que é que acontece? No denominador temos 2 mais n levantado a menos 2n, ou seja, o mesmo que dizer que é 2 mais 1 sobre n elevado a 2n. E, portanto, o denominador tende para 2 mais 0, ou seja, 2. Portanto, o limite da linha D é 4 sobre 2, 2. Então, vamos agora à linha I. A linha I nós temos o n ao quadrado sobre 2n. Aqui, sobre 2 elevado a n, perdão. Há aqui dois pontos de vista que são ambos úteis, de perspectivas diferentes, ambos úteis. Um é, nós olhamos para ali, como noutros casos, olhamos para ali e nós dizemos assim, já sei quanto é que vai dar o limite. Quanto é que vai dar o limite? Se eu em cima tenho n ao quadrado tende para infinito. Em baixo tenho 2 vontade a n, também tende para infinito. Mas qual é que cresce mais? É o n ao quadrado ou 2 vontade a n? Temos, por um lado, um crescimento quadrático, um crescimento exponencial. O crescimento exponencial vai ser muito maior. Ora, esta nossa sessão vai terminar daqui a 10 minutos, mas nós também estamos quase em cima da hora. Portanto, o crescimento exponencial é muito maior do que o crescimento polinomial. Portanto, o que vai acontecer é que o 2 levantado a n vai crescer muito mais do que n ao quadrado e, portanto, o limite vai ser 0. Como é que nós, reparem, por exemplo, no caso de nos aparecer um exercício deste género no mini-teste, nós só temos que reconhecer isto, dizer assim, eu tenho aqui um 2 levantado a n, um crescimento exponencial, o crescimento exponencial ganha ao crescimento polinomial, portanto o denominador vai crescer muito mais, ou seja, a fração vai tender para 0. Se nós tivéssemos que fazer as contas, isto é, descrever, fazer uma conta para justificar que aquilo realmente é 0, nós demos um teorema na aula teórica que explica isso. Se eu tenho uma sucessão A índice n qualquer, eu posso fazer o quociente A índice n mais 1 sobre A índice n e ver o que é que acontece. E esse aí é um teorema que nós demos, dizendo assim, se eu quero calcular o limite de uma sucessão A índice n, eu posso fazer A índice n mais 1 sobre A índice n e ver o que é que acontece a esse quociente. Se esse quociente der um resultado menor do que 1, se ele tiver um limite menor do que 1, então a solução tende para 0. É o que nós poderíamos fazer aqui neste caso. Portanto, se eu chamar, vou escrever rapidamente, se eu chamar A índice n aquela coisa, a fração n ao quadrado, 2 elevado a n, se chamar A índice n esta coisa aqui, da linha I, e se eu fizer o limite deste quociente que eu vou escrever aqui, mais 1 sobre A índice n, vou fazer este limite e vou ver que este limite, se este limite for menor do que 1, então, portanto vou dizer assim, se o limite for menor do que 1, então
o limite da sucessão original é igual a zero. Isto foi um resultado que nós demos na teórica. Qual é a intuição que está por trás disto? Dizer assim, este limite, de facto, agora eu deixo como exercício calcular, não temos tempo, mas é muito fácil, calcular o limite de AN mais 1 a dividir por AN de CN vai dar 1 meio. Não é difícil perceber porque é que vai dar 1 meio, porque em AN mais 1 fica 1 sobre 2, levantado a N mais 1, há um fator 2 a mais. E como este limite dá 1 meio, isto no fundo é dizer assim, se esta sucessão fosse uma progressão geométrica, fosse do tipo qualquer coisa elevado a N, ia de ser qualquer coisa parecido com 1 meio elevado a N. E uma sucessão 1 meio elevado a N tende para zero. Portanto, isto é a intuição que nos explica porque é que este teorema funciona. Se eu faço AN mais 1 sobre AN, vejo que dá menor que 1, uma coisa menor que 1 elevado a N vai tender para zero. Se desse maior do que 1, a conclusão era que a sucessão original tende para infinito. Portanto, neste caso, se fosse, por exemplo, a linha J, por acaso também dá zero, mas pronto, ok. Vamos fazer a linha J para fazermos as contas todas na linha J. Fica, e terminaremos por aí, porque esgota-se o nosso tempo. Vamos chamar que temos B indiciano, então agora, aquela da linha J, n fatorial sobre n elevado a n. Ok, ver se funciona. Vou dar isto para uma não esqueço sempre. Ok, portanto, sendo Bn igual a isto, vamos calcular então o limite de Bn mais 1 a dividir por B em C. Vamos ver se isto está certo e não haver erros depois do caminho. Fica igual ao limite de, ora, B em C mais 1 é fração n mais 1 fatorial a dividir por n mais 1 elevado a n mais 1. Está tudo certo, não está, que eu já me enganei, aqui falta uma chaveta alguns. Atenção, n mais 1. N mais 1. Isto é apenas o numerador da fração. Desculpem lá. Já fiz os números. Mais 1 sobre fração n elevado. Estou a tentar escrever muito rápido, desculpem lá. Isso. Desculpem lá agora, porque é que eu me enganei a escrever isto. Ok, peço desculpa, faltava uma chaveta e estava asfaltado. Ok, arrumando estas contas todas, da mesma maneira como há bocadinho, quando fizemos o quociente de duas frações, temos que passar uma coisa para cima, uma coisa para baixo. Portanto, vai ficar n mais 1 fatorial vezes n igual a n, dividido por n fatorial vezes n mais 1 igual a n mais 1. Isso está certo? Oi. Ok, fica isto. E agora teremos que simplificar aqui estas contas. Como é que eu simplifico n mais 1 fatorial com o n fatorial? N mais 1 fatorial é n mais 1 a multiplicar por n fatorial. Portanto, se eu pegar nesta coisa que está aqui e puser n mais 1 vezes n fatorial, o n fatorial corta com o que está em baixo. E depois aqui sobra um n mais 1 também. Eu vou tentar ver se eu consigo escrever isto antes que nos mandem embora, que temos 3 minutos, vai cortar a nossa sessão.
Portanto, vai-nos ficar a relação com n mais 1, n fatorial, n elevado a n, e embaixo vai ficar com n mais 1, n fatorial, n mais 1 elevado a n. Isso funciona. Reparem, então aqui o que eu fiz foi separei o n mais 1 fatorial em n mais 1 vezes n fatorial, e aqui separei o n mais 1 levantado a n mais 1 por n mais 1 vezes n mais 1 levantado a n. E agora reparem, o n mais 1 corta, o n fatorial corta e fica só n sobre n mais 1 tudo elevado a n. E este limite, faltou ali a palavra limite, já agora para ficar correto, limite, este limite é igual a, já agora vou pôr aqui, limite, este limite sabem quanto é que é, meus caros? Estamos quase a terminar. Este limite é 1 sobre E. Isto era um exercício um bocadinho mais difícil, estas contas. Este limite, está tão igual. 1 sobre E, e este limite é menor do que 1. Menor. Como este limite é menor do que 1, quando este quociente dá menor do que 1, tal e qual como neste exemplo que está aqui em cima, como este limite é menor do que 1, então concluímos que o limite da sucessão B índice N é igual a 0. Bom, e já passámos um bocado o nosso tempo, a nossa sessão também vai ser cortada, e de qualquer das maneiras eu vou abrir novamente a sessão, se alguém quiser voltar e pôr mais algumas dúvidas, eu fico mais algum tempo, se vocês... há uma dúvida entretanto, bom, mas ele vai-nos cortar o pio com a certeza. Não, no exame ou no teste não basta ver que o n fatorial é menor ou igual que n levantado a n, porque o n fatorial é menor ou igual que, por exemplo, 2 vezes n fatorial, e no entanto o limite não dava 0 nesse caso. Portanto, não é bem, não basta simplesmente dizer isso. No exame teríamos possivelmente fazer essas contas. No teste não, porque só temos que reconhecer que aquilo vai dar